nome de Jesus, antes de ler a palavra, eu queria que o Senhor preparasse o nosso coração. Ontem, dentro daquele ônibus, hoje ouvi testemunhos de homens ao chegar em casa. A esposa já percebeu a mudança dele. Quem são pais mesmo? Todos são pais? Vocês são pais também? Já tem filho pequeno? Você é meu filho, então você não posso falar, né? Mas tudo bem. Imagine o seguinte: você manda o seu filho para a escola e na escola aparece uma pessoa usada por Satanás. E essa pessoa vai, no dia de fúria, de ira, pega um revólver ou uma machadinha, como teve em alguns casos passados, e mata seu filho. E mata teu filho. Qual que é a reação que você tem? Raiva? O que mais? Vai precisar matar ele? O que mais? Vai enforcar ele? O que mais? Não tem ideia, né? Não tem ideia. Eu também, sinceramente, não sei o que vou fazer. Mas na Bíblia aqui, olha, se vocês crerem na revelação que Deus me deu aqui, vocês vão mudar totalmente o livro de vocês. Vamos lá. Exemplo 2. Para terminar. Você, casado, tem apenas um filho. Não tem nenhum filho mais. E aquele filho, o filho que você tem, você fica viúva, e cresce, começa a estudar, e aquele filho, ele era o único filho que você tinha, que era o provedor da tua casa, e você é doente, você é incapaz. E seu filho vai imaginar, você compra qualquer, uma farmácia, para comprar sua insulina, comprar seus remédios da depressão e ansiedade, e não mata seu filho ou filho. O que você faria? O que você faria? Difícil falar, né? Vocês estão preparados para sair aqui dessa igreja hoje transformar o Senhor? Então vamos lá. Livro de Jonas. Jonas, ele é um profeta menor que está no quinto livro relacionado aos profetas menores. Vamos lá, ó. Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. Eu não pergunto vocês aqui. Quando fala do profeta Jonas, o que vem na cabeça de vocês? Coração duro, legal, essa foi boa. O que mais? Que é bem conhecido do grande peixe. Alguns falam que foi a baleia que comeu ele. O que mais? Bem, Jonas é mais conhecido. Agora eu vou direto na palavra. Jonas é conhecido na Bíblia como profeta fujão. Aquele que o grande peixe comeu ele. Ficou 3 dias dentro de um peixe. Não é isso que a gente aprende com ele? Mas nessa noite, eu vou trazer para vocês, no caso, uma outra visão de Jonas. Jonas nunca foi um fugitivo. Eu vou pregar totalmente ao contrário daquilo que nós aprendemos. Jonas nunca fugiu da presença de Deus. Vou mostrar dentro da Bíblia. E Jonas vai demonstrar um comportamento que está dentro de mim e de você, que é esse nível raso que nós temos, o que nós temos. Vamos lá. Então, só para deixar bem claro aqui, Jonas ele é o quinto livro dos pequenos profetas. Se nós pegarmos aqui o primeiro livro que nós pegamos ali, os pequenos profetas, é Oséias. Oséias ele vai falar sobre uma Israel corrompida, uma Israel adúltera, uma Israel que estava entregue ao pecado.
a tal ponto que Deus pede para que o profeta casasse com a prostituta, para demonstrar para aquele povo a situação que estava aqui. Depois nós vamos para Amós. Amós, ele demonstra para nós o arrependimento e a busca sinceramente ao Senhor. Ou seja, e Amós, ele fala uma coisa importante, Amós 3:3, que era impossível duas pessoas andarem juntas se ambas não tivessem de acordo. Esse é o livro de Amós. E depois de Amós vem Obadias. Obadias destaca a soberania de Deus, a restauração de Israel e meio ao seu orgulho. Aliás, eu pulei aqui Joel, tá? Oséias, depois Joel. Joel, nós todos conhecemos, né? Sobre o profeta, aquele que profetizou arrependimento. Ele abordou que seria derramado o Espírito Santo, que os vossos velhos terão visões, os vossos filhos teriam, enfim. Esse era o profeta. E por fim, né, o profeta Jonas. Esse Jonas da Bíblia aqui, ele destaca a misericórdia de Deus ao seu povo. Ele reforça a importância da obediência ao Senhor e também o arrependimento. Jonas, na verdade, como foi dito aqui pela irmã ali, as pessoas pensam que ele é até dito pelos algumas pessoas como o profeta fujão. Eu vou demonstrar dentro da palavra aqui que ele nunca foi fujão. Deixa eu perguntar para vocês, quando Adão e Eva pecou, o que eles realizaram depois que eles pecaram? Eles se esconderam. A primeira coisa que nós temos que entender aqui, quando nós pecamos, toda vez que você peca, eu peco, o primeiro comportamento que nós temos, sabe o que é? É fazer igual a Adão e Eva. É tentar se esconder de Deus. Então, Jonas, na verdade, ele sabia que Deus era misericordioso, mas o coração dele, ele demonstrou uma outra coisa que eu vou aprender aqui. E vamos usar a palavra então. Jonas, capítulo 1, versículo 10. Aliás, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então, pause aqui. Vamos agora para Salmos 139, que é a resposta desse fugir. 139, versículos 7 e 8. Salmos 139, versículos 7 e 8, está escrito assim, o salmista dizendo: para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali estás também. E se tomar as asas da alma, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Ou seja, se eu for para cima, Deus está. Se eu for para baixo, Deus está. Se eu for para o lado esquerdo, para o lado direito, impossível fugir da presença de Deus. Então aqui quebra. Esse fugir aqui é um paradoxo. Jonas nunca fugiu da presença de Deus. Você nunca foge da presença de Deus. Eu nunca fui da presença de Deus. O que nós fazemos, sabe o que é? É se esconder dos nossos pecados.
o nosso orgulho. Vamos lá, voltando para Jonas. Amém? Amém. Tem alguém que concorda aqui? Amém. Vamos continuar aqui. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Olha só, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Para aqui. Aqui Deus tem um chamado a Jonas, como tem um chamado para mim e para vocês. Deus fala assim: olha, veio a palavra do Senhor a Jonas, levanta-te e vai pregar na grande cidade de Nínive. Nínive, para quem não conhece, era uma cidade que as pessoas tinham, eram muito cruéis, as pessoas eram sanguinárias, aquelas pessoas não tinham compaixão de ninguém, como aquelas duas pessoas que pegou a arma, pegou a machadinha e mataram quem? Os nossos filhos. Sabe o que aconteceu com Jonas aqui? Levanta-te, vai pregar na cidade de Nínive. O que Jonas fez? Eu não vou lá. Sabe por que eu não vou lá? Porque aquelas pessoas daquela cidade, elas não merecem misericórdia. Aquelas pessoas têm que morrer. Aquelas pessoas são cruéis. Aquelas pessoas têm que morrer na miséria. Pergunta para você agora: quando você tem um desafio na sua vida, quando você tem uma pessoa que te odeia, o que você faz? Qual o sentimento que vem no seu coração para essas pessoas? Matar elas? Deixar elas sozinhas, sofrendo? Depois no final eu vou botar um testemunho da mulher que nós temos que olhar, que é outro livro espiritual que nós temos pensamentos. Jonas, ele tentou, a Bíblia diz aqui que ele foi, olha só, versículo 3, e desceu para dentro do navio. Jonas pegou o barco, desceu dentro do navio, ele foi dormir. Só que Deus tinha um chamado na vida dele, Deus tinha um propósito para ele. Só que ele foi tentar se esconder no porão do navio. Como você e eu, nós escondemos os nossos pecados, os nossos delitos, o nosso orgulho. Você sabia que quando nós praticamos o orgulho, você sabe quem você e eu temos como pai? O diabo. Sabia disso? O primeiro pecado não aconteceu na terra, aconteceu no céu. Sabe o que aconteceu no céu? Porque Lúcifer, ele foi orgulhoso, ele foi expulso de lá. E a maior luta de Satanás e demônios, sabe o que é? É fazer com que você fique igual a ele, que eu fique igual a ele, orgulhoso, orgulhosa, que odeia as pessoas, que tenta se esconder da presença de Deus. Mas vamos caminhar na palavra. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade. Você sabe, às vezes na sua vida, quando tem um problema, uma luta, uma dificuldade, uma doença, às vezes é permissão de Deus para tratar o seu orgulho. Conheci dias atrás um homem
Esse homem sempre foi forte, nunca foi um médico, sempre foi uma pessoa independente de todo mundo. Nunca precisou de ninguém. A tal ponto, foi fazer os exames, detectou câncer em alguns órgãos internos. O que aconteceu com ele? Caiu em cama, com o cabelo na cabeça, foi pesquisar das pessoas. Às vezes Deus permite uma situação para demonstrar o que é do nosso coração. Aquele homem com aquela enfermidade, ele pôde sentir que as pessoas amavam ele. As pessoas estavam preocupadas em dar o amor para ele. Ele foi ter tratamento, a químio, a rádio. Ele foi curado. E aquele orgulho que ele tinha, eu sou independente, não preciso de ninguém, foi quebrado. Ele começou a ter uma vida social. A vida da igreja é assim: igreja é comunhão. Essa visão de cristianismo sem igreja está errada. Nós vamos só ser igreja, se nós estivermos em comunhão aqui, uns com os outros, ajudando uns aos outros. Vamos caminhando aqui, já por meio da mensagem. Olha só o que aconteceu. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tem, filho? Camarada foi dormir, tentou se esconder, cheio de pecado, e conseguiu dormir. Olha só o grau de comodismo desse Jonas, que é igual eu e você. Não gosta de ler Bíblia, não gosta de orar, não gosta de jejuar, ainda diz que ama Deus, ainda diz que Deus tem que fazer alguma coisa por nós, se nós nem lemos a Bíblia, se nós nem oramos. Se você ama Deus, se eu amo Deus, nós temos que desejar ler a palavra dele, ter um momento a sós com ele. Pergunta: quanto tempo do dia você ora? Eu vou falar por mim, né? Todos os dias, 5 horas da manhã, eu levo uma hora orar comigo. Vocês estão aguardando vocês dois aí começar a orar comigo. Sabe por quê? Sair do raso. E quando vocês ficarem no raso, vocês vão ser igual aqueles crentes, só quero. Hoje a minha vida é mais dar do que receber. A maioria dos cristãos que tem igreja é daqueles crentes que só querem receber. E a vida cristã, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Vamos lá. Vamos já encurtar a história aqui. Olha só o que aconteceu com eles. E Jonas fala que tinha temor a Deus. Uma coisa de Jonas boa aqui é que ele temia Deus pelo menos. Mas ele falou assim para aqueles homens: o problema desse barco aqui, dessa tempestade, sou eu. Quer dizer, que ele reconhecia que era um problema. Pelo menos ele reconhecia isso. Mas ele falou assim: olha, para acalmar isso aqui, joga no mar. Só que aqueles homens ficaram com medo. Mas, depois deles conversarem aqui, olha só, no versículo 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Aí vem o versículo 17: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas de um peixe. Agora eu quero te perguntar uma coisa: o que vem te engolir?
o camarada não está nem aí. Vai para a igreja, acreditou para a igreja. Seu trabalho, você fiel a Deus ali, seus amigos falam que você é um quadradão, a sua família, você é uma ovelha negra, sua família desdenha de você, ri de você, está no caminho certo, na contramão. Deus, às vezes, permite que um grande Cristo nos engole, para que nós podemos sentir a dificuldade daquele tamanho, daquele espaço, e começar a trabalhar. Jonas ficou 3 dias e 3 noites, até que aconteceu uma coisa com Jonas. Às vezes está faltando comigo com você. Capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Você sabe qual é o primeiro comportamento que nós temos que ter quando nós estamos dentro das entranhas do peixe? O que é? É orar. Descobrir nessa pequena vida do filho cristã é o seguinte: você tem que saber ouvir. A oração é o alimento que move o coração de Deus. Se você não ora, esqueça, a sua vida vai ser rasa. Quando eu comecei a orar, 1, 2, 3 minutos, era a coisa mais chata do mundo. Hoje, eu vou dizer para vocês que eu passo, às vezes, quase 1 hora orando, tranquilamente. Sinto prazer. Você sabe por quê? Eu estou conversando com aquele que me criou. E o diabo tem ensinado a nós que nós não temos tempo para oração. E orou Jonas ao Senhor. Olha só o que ele fala, no versículo 2, ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno, gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porém, Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e as Tuas varas têm passado por cima de mim. Pare e pense. O que vocês acham dele? 3 dias dentro do fundo do mar, dentro lá das profundezas, dentro de um peixe, e lá não tinha lâmpada, negócio aqui, né? Lá é tudo escuro. E dentro o estômago, o ácido cítrico, né? Quando você come alguma coisa, existe um ácido, né? Aqui eu descobri o seguinte, sabe? Que Deus, ele protegeu Jonas com a sua presença, que o ácido do peixe não fez pegar uma cobra na conta, uma sucuri, quando ela engole uma presa, 3 dias, está tudo solvido. Peguei hoje na chácara lá, um ratinho pequenininho, caiu dentro da água. Sabe o que eu percebi? Aí veio essa mensagem, um ratinho morto, dentro da piscina pequenininho. A primeira coisa que acontece, a barriga ficou grande, o estômago estava já dissolvendo. Sabe por quê? Ele está morto, né? Então, aquilo vai dissolvendo, não vira nada. Deus protegeu Jonas 3 dias. E Deus está te protegendo, sabe por quê? Porque Ele quer te usar para abençoar muitas vidas, para salvar muitas vidas. Vamos lá, para percorrer essa palavra para terminar. Jonas orou, Deus ouviu, e depois disso, vamos aqui no capítulo 3, novamente, e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. No capítulo 1, quem pede para ele se levantar aí? Deus, é isso? No capítulo 3, quem pede para ele se levantar? O mesmo Deus, é isso? E ele vai. Agora só que
E levantou-se aqui. Ele levantou também. Só que levantou para fugir ou para se esconder. Aqui no aprendizado, tome cuidado de se levantar. Porque pode ser um falso levantar, sabia? Tem pessoas que é igual o Tite, né, da seleção brasileira. Ele, como foi treinador, falou o seguinte: olha, eu tenho o Neymar, eu tenho vários jogadores. Cada ganha 1 milhão, aí tem outra pessoa falando agora que ganha 100 mil. Como que aquele treinador vai conseguir administrar o ego de cada jogador? Ele falou uma frase que perpetuou no esporte. Ele falou assim para aquelas pessoas. Ele falou para as pessoas: eu convivo no meio de cobras e eu tenho que ser um bom domador de serpentes, porque a cobra comendo. Aqui no aprendizado, para nós tomar cuidado, porque Jonas tentou mentir a Deus, porque ele se levantou também, só que ele levantou para fugir. Aqui fala que ele se levantou, só que olha só, ele se levantou e foi ali, quer dizer que ele foi obediente a Deus, ele foi, encurtando a história, ele foi, pregou a palavra para aquelas pessoas, houve naquela cidade livre uma grande transformação, as pessoas foram alcançadas pela misericórdia, aquelas pessoas foram salvas, inclusive até o rei da cidade foi alcançado. E além do rei, sabe quem foi agora? Os animais. E naquela época existia a cultura de quando a pessoa era remida através dos pecados, dos sacrifícios, eles colocavam um pano de saco para realmente demonstrar a vergonha que eles estavam. E a Bíblia diz que até os animais o rei pediu para colocar os panos de saco. Ou seja, houve um grande quebrantamento, houve um grande perdão para aquela cidade livre. Só que o coração de Jonas ainda estava orgulhoso. Como o seu está, como o meu está. É possível a pessoa pregar, falar que Jesus é bom, que Jesus cura, Jesus faz, só que o coração dele poderá. Eu não concordo com isso. Aquela pessoa tem que apodrecer nos químicos do inferno. Toma cuidado com esse tipo de pensamento, porque Deus não pensa assim. Esse profeta, primeira coisa, ele nunca foi fujão. Estou quebrando aqui, isso aqui vai para a internet, vai para o mundo aí. Jonas nunca foi fujão. Jonas quis se esconder, como que eu e você, como Adão e Eva fez. Só que para Deus vocês fazem alguma coisa? É impossível, é isso. Conselho: para de se esconder de pecado. E multiplica. Jonas observou que a cidade ela foi tomada de uma misericórdia de Deus que ele não concordava. Como eu e você não concordam com aquele homem que pegou a machadinha, que pegou aquele revólver, foi lá e matou o nosso filho. Perguntei para vocês o que vocês faziam, como eu falei, não sei qual foi essa hora, imagina meu filho novo, chega para minha notícia do serviço: ó, Rodrigo, você é um pai do senhor, olha, entrou uma pessoa aqui na escola, eu venho encapuzado. O cara estava com depressão há muito tempo. O cara só ficava no dia inteiro. Sei lá. Pirou o corpo do cara. O cara chegou aqui, matou todas as criancinhas da classe, inclusive até a professora. E botou fogo na escola aí. Pergunta: a nossa vontade como homem que é pegar um cara desse e fazer igual o Chico Picadinho, cortar pedaço a pedaço.
O homem pensa assim, mas Deus não pensa assim. Vou mostrar para vocês agora o que Deus fez com Jonas. Aqui, no capítulo 1, Jonas teve a morte, sabia? Jonas pediu a morte 2 vezes. Jonas pediu a morte uma vez, porque ele queria fazer tudo que Deus queria. E na segunda vez, mesmo as pessoas se convertendo, Jonas se revoltou. No capítulo 4 de Jonas, olha só o final dessa história. Volta lá no fundo lá, porque a mensagem vai ainda ser essa porção de Deus. Mas isso, capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arremetes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque é melhor é morrer do que viver. Ele pregou a palavra, as pessoas foram transformadas, mas no coração dele orgulhoso ainda, ele não concordava com a misericórdia de Deus. Ele achava que as pessoas tinham que morrer, aquelas pessoas tinham que apodrecer, como eu e você às vezes pensa. Olha só o versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, como você às vezes faz. Para você ter paz, a família, foi 2 famílias hoje na chácara, para tentar reservar lá. A primeira coisa que eles fizeram é: nossa, que lugar de paz! Aqui é um lugar bom para mim passar um dia, para mim ficar em paz. Essa é a chácara, Recanto Shalom, que nós temos lá, que nós louvamos. Olha só, versículo 5. E sentou-se no oriente dele. Ali fez uma cabana, como você não faz. O ser humano, ele é inteligentíssimo. Ele faz a sua própria cabana. E sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Tem pessoas que passou por aqui nessa igreja, que está fora daqui hoje, está assim hoje, sentado no sofá, olhando essa igreja e falando assim: vamos ver até onde vai essa igreja. Pecado consumado nessa igreja. Pode ter ideia, isso aqui estou falando aqui ao vivo, que eu estou. Tem pessoas que estão aqui observando até que eu não essa igreja. Deixa eu dar um recado aqui nessa liderança. Essa igreja é de Deus. Essa igreja que plantou de graça foi Deus, não foi homem. Satanás, você que está falando que essa igreja vai crescer, que essa igreja não vai para frente, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um mentiroso. Você é um homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. A única coisa que você tem é o pecado, feliz. Mas a partir de hoje, a verdade, ela toma o centro dessa igreja. No nome de Jesus. Vamos para fechar essa palavra aqui. Olha só o que acontece com Jonas. Versículo 6. Foi assim comigo também nos homens, viu? Você pensa que foi uma maravilha, se conseguiu um ônibus para ir para o evento lá? Teve pessoas: vamos ver se esse rapaz consegue mesmo um ônibus. Vamos ver até onde vai dar isso aí. Se eu te falar aqui para você, viu? Você que está me ouvindo pelas redes sociais, não curte nada, não fala nada, só está me observando. Essa palavra é para você. Você que está me acompanhando pelas redes sociais, é Deus
preparou o coração dos homens. Estou falando aqui para pastores também. Se convertam. Porque quem está levantando é Deus, não é homem. Olha só, versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma pomoreira, um pé de abóbora, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça dele, a fim de livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Olha só, lá no princípio, camarada tenta se esconder de Deus no fundo do navio, no porão escuro, para ninguém achar ele, até o ponto que Deus coloca o mar, porque o mar que ele criou, ele reconhece que era ele, joga dentro do mar, o peixe come ele reconhece, ora Deus outro, livra ele. Aí ele vai, obediente a Deus, prega a palavra, mas no coração dele, ainda orgulhoso, não concorda. E ele vai de novo tentar descansar, que é o saldo essa pessoa que eu estou falando, isso aqui é desacomodado, falando, eu estou cansado. Aquelas pessoas que literalmente estão cansadas, não mata o sonho das pessoas que estão começando agora. Tem muitas pessoas que tem ministério antigo aí, que vê uma pessoa despontando, já quer barrar a pessoa, ajuda os mais novos a crescer, passa o legado, para que essa pessoa cresça que você cresceu. Vamos lá. Jonas, aqui, ele fez uma cabana, o cara de novo, folgado, foi tentar fazer uma cabana para ficar tranquilão, esperando acontecer, e Deus faz ele sentir a bênção de Deus. Deus fez com que ele librasse do calor uma grande folha de abóbora. E a Bíblia diz que Jonas ficou contente. A Bíblia diz que Jonas ficou feliz, se alegrou em extremo por causa do pé de abóbora. É gostoso, né? Ter o seu coração orgulhoso e as bênçãos de Deus vêm sobre você ainda. Gostoso, né? Toma cuidado. Deus quer cuidar o coração. E olha só o versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, lá Deus fez com que ele fosse na água, agora que foi o sol. Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem, que assim te ires por causa da aboboreira? Ele disse: faço bem, que me revolte até a noite. E disse o Senhor: tivestes tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que então que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, além de muitos animais. Aquele pé de abóbora, Deus ele fez crescer no dia, e a Bíblia diz aqui que de madrugada Deus fez que cresça uma largata. Aquela largata mordeu a raiz daquele pé de abóbora, e a Bíblia diz que aquele pé de abóbora secou, se definhou. E aquele homem ficou tão irado, tão nervoso, que ele desejou a morte de novo. Resumindo a história, Deus mostrou para Jonas aqui, através do pé de abóbora, o
coração dele. O coração, na verdade, Deus quis tratar primeiramente o coração de Jonas, um coração orgulhoso, um coração que só pensava nele. E nós temos uma grande dificuldade de nós olharmos esse mundo com a nossa justiça, da nossa forma de pensar. E bem-aventurado aquelas pessoas que, quando ele coloca o olhar de Deus, porque o olhar de Deus é um olhar de misericórdia. Jonas não entendia aquelas pessoas da cidade de Nínive cruéis, aquelas pessoas sanguinárias, aquelas pessoas cruéis. Eles nem sabiam discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda. Muitas pessoas, aí voltando agora para no começo, aquele homem que pegou aquela machadinha, será que ele conhece a dor de Deus? Conhece? Não. E nós queremos matar a pessoa. Nós queremos desejar o fim da pessoa. Para terminar, ouvi o testemunho de uma mulher que só tinha um filho, estado do Rio de Janeiro. Essa mulher foi casada, criada, pai e mãe, encontrou seu marido, namorou durante vários anos, namorou, noivou, casou, teve o seu único filho. Passou os anos, esposo foi fazer exame de próstata e detectou um câncer. Câncer levou sua esposa embora. E vai ficar viúvo com aquele jovem, o rebento de seu esposo. Aquele jovem cresceu, estudou, fez faculdade, estava cuidando de sua mãe com um ótimo salário, cuidava muito bem da sua mãe, até que um dia ele na vida, no centro da cidade, Rio de Janeiro, abriu a porta do seu carro, passou um jovem todo tatuado, tudo marrento, tudo sanguinário. Dá a carteira, dá o dinheiro, dá o celular. Ele não quis passar os bens dele. O que aconteceu com ele? E morreu o filho da mulher. O único filho daquela mulher morreu. Estava de moto. As pessoas que viram aquela cena ali, os próprios motoristas, que está na internet, pode pegar depois, os motoristas bateram na moto dele, derrubou o autor do crime, pegaram ele, prenderam ele. E o pior, esse homicida era filho de uma crente. Você sabia que a maioria das pessoas presas em presídio, você sabia que a maioria das pessoas que estão em presídio são evangélicos? E é tudo nome bíblico. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Sabe por quê? Nós cristãos, nós estamos nos níveis rasos. Essa foi a experiência aqui diferente, para terminar a história. Seu filho foi morto, toda aquela cena difícil, sepultou seu filho, só Deus sabe a luta que foi. Ela pensou, e agora? O que eu vou fazer? A primeira coisa no coração dela: se eu encontrar esse rapaz, eu vou matar ele, porque ele matou o meu único filho. Eu vou pegar esse rapaz e vou colocar ele dentro de uma água quente, para ele sofrer tudo que eu estou sofrendo aqui. E aquela mulher sofrendo o luto, sofrendo as dores, sofrendo a injustiça, sofrendo a impunidade, até ela foi orar, e o Espírito Santo falou no coração dela: levanta-te e vai até o presídio. Como, Senhor? Vai até o presídio. Eu não vou no presídio, eu quero ficar na minha casa. Aí Jonas aí, fugindo, tentando se
tentando se esconder de Deus na sua casa. Jonas tentou esconder aonde? No porão do navio. E qual o porão que você está se escondendo? Qual é o porão que você está se escondendo? Passada uma semana, o Espírito Santo vai até Betel. Chegou lá, falou: olha, eu sou a mãe, eu vou vir visitar essa pessoa, esse fulano, ele é meu filho. Só que os pais, como ele é cristão, entre aspas, falou assim: sabe uma coisa? Ele vai ter que pagar os seus erros. Ele se vira lá naquela cadeia. A família abandonou o camarada. É assim que a gente faz, né? Quando a pessoa está na cadeia lá, os familiares, estou nem aí, escolheu a família dele. E ela perguntou: mas a partir de hoje eu quero ir visitar ele. Não podia entrar porque não é familiar. Aí teve a ordem lá do responsável do presídio, deixou ele entrar. Chegando lá, ela se apresentou ao rapaz: olha, eu sou mãe da pessoa que você matou. O rapaz já se colocou isso tudo na frente, né? Vixe, vai vir bala, vai vir alguma coisa ruim. Mas fica tranquilo, não é coisa ruim não. Aí ele pensou: o que vai fazer? O que vai acontecer? E aquela mulher falou assim: olha, eu relutei muito. Você está sendo usado por Deus para trabalhar uma das coisas mais difíceis no meio cristão, que é o perdão. Deus pediu para que eu adotasse você como filho. A partir de hoje, a sua família diz: eu vou visitar você todos os domingos aqui. Vou trazer roupa para você. Vou trazer para você vestimentas. Vou trazer comida para você. Pasta de dente, sabonete. Eu vou cuidar de você como eu cuidava do meu filho. Aquele jovem não tinha Jesus aí. Aquele jovem nunca conheceu o amor de Deus. Falou: essa mulher está louca. Essa mulher pirou. Porque ele esperava que a mulher fosse matar ele. E a mulher falou assim: olha, a partir de hoje, eu sou tua mãe. Fim da história. Aquele moço se converteu a Jesus Cristo. Aquele moço conheceu o Evangelho. Passados alguns anos, se transformou no pastor da igreja. E aí, Jonas? Pergunta para você: o que você faria novamente se aquela pessoa que matou nossos filhos, você faria o quê? Difícil, né? Assim é a vida cristã. Uma vida de renúncia, uma vida de perdão, de perda. O mundo aí fora não quer perder nada. Eu gosto de contar histórias da minha vida. Na semana passada, para fechar, nós começamos a orar com pessoas em Pompeia. Hoje estamos já em 7 casas. Fui orar na casa de uma pessoa, de um rapaz que está acamado, sofreu um acidente de caminhão, está acamado numa cama, tudo com dor assim, tudo deprimido. Olhei para a despesa da pessoa, a pessoa não tinha nada. Deus falou assim: vai na tua despesa, tudo que tiver em 2, reparta. Foi, amor? O que você fez? Fala aí, o que você fez? Final de mês, dia 27. É fácil ou difícil? É difícil. Você que é mãe também, esposa, sua esposa dele. É fácil ou difícil final de mês? Imagina eu, ó, aquele camaradinho ali, as coisas que ele comprou, não. Aquele também, mais que a minha filha de 18 anos. Imagina lá, Deus pediu para repartir tudo. Foi fácil ou não foi fácil? A vida cristã é dar. E você pensa que faltou alguma coisa em casa? Senhor Deus,
E de fujão não teve nada. O que teve foi um coração orgulhoso como o meu coração. Como o coração de nós, irmãos. Jesus, a partir de hoje, o Senhor vem estar derramando um novo nível espiritual na vida dessa igreja. Que eles venham ser cristãos melhores, pais melhores, que eles venham suportar injustiças melhores. Enquanto eles lutarem com as suas próprias forças, o Senhor não vai poder agir, Senhor. Perdoa os pecados. O Senhor quis tratar o coração de Jonas primeiro, um coração orgulhoso, um coração que não tinha misericórdia, um coração que às vezes parecia do nosso, Pai. Nos perdoa, e nessa noite o Senhor faça-nos ter um novo nível espiritual, no nome de Jesus. Amém e amém. Quem for abençoado com a palavra